Boa noite. É uma grande honra, mais uma vez, estar aqui com cada um de vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Para quem não me conhece ainda, eu sou Leandro, eu sou um dos pastores aqui da nossa comunidade e coube a mim essa noite, junto com vocês, refletirmos sobre a última mensagem dessa série tão importante, que trouxe tão grande impacto para a nossa vida, reflexões profundas, reflexões que nos levaram a pensar a nossa forma de viver a nossa sexualidade, a nossa forma das relações dentro de casa entre pais, filhos, marido, mulher, e como tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, enquanto nós sentamos ao redor de uma mesa dessa como família. Eu queria começar essa conversa mostrando para vocês um comercial do fim do ano passado, que foi feito pela ocasião do Natal, não aqui no Brasil, mas fora daqui, onde algumas famílias foram convidadas a sentarem-se ao redor de uma mesa e participarem de um jogo. Qual era o jogo? As famílias sentavam-se ao redor da mesa e perguntas começaram a ser feitas para os integrantes dessa mesa. À medida que as pessoas respondiam essa pergunta, se ela acertasse, ela permanecia no jogo. Se ela errasse a pergunta, ela era convidada a se retirar. E assim o jogo se desenrolou. Eu queria compartilhar com vocês como foi essa história. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí. Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien, sigues cenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. Ya. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla.
Abuela. A través de unos amigos comunes. Quantos de nós aqui já não andamos na praça de alimentação de um shopping e quando nós sentamos numa mesa em família ou entre amigos e não nos deparamos com uma cena, talvez na nossa própria mesa ou na mesa do lado ou da frente, onde as pessoas estão reunidas, mas todos eles estão assim. Se for um grupo de jovens, é perigoso eles estarem conversando entre si pelo WhatsApp. Mas quantos de nós já não vimos isso, paramos por um instante e falamos, nossa, olha o que está acontecendo ali. Todo mundo junto, todo mundo sentado no mesmo lugar, mas todo mundo desconectados um do outro. Eu vi esse vídeo e uma pergunta veio no meu coração. O quão profundo eu conheço a minha família? Quanto tempo eu tenho realmente dedicado à mesa, feito perguntas que aprofundem o meu relacionamento com as pessoas que eu amo e que me amam? O quão profundo eu conheço os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que trabalham comigo dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias estamos juntos, sentados, talvez numa sala de poucos metros quadrados, ou quem sabe até ao redor de uma mesa só. Mas o quão profundo nós nos conhecemos? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Como tem sido o momento de refeição da sua família? Vocês almoçam juntos hoje? Ou isso já deixou de existir? Vocês têm refeições no final do dia onde vocês podem sentar e compartilhar um com os outros e dizer, nossa, hoje no escritório aconteceu isso comigo, ou meu filho, como que foi hoje lá na aula? Como que você fez aquela prova ou aquela matéria? Como tem sido os nossos momentos tão importantes e significativos ao redor da mesa? Infelizmente, nós temos constatado algo muito importante nas nossas casas e fora das nossas casas. As nossas mesas estão ficando vazias. Um ambiente que foi criado para nos comunicar sobre a comunhão e uma relação profunda de intimidade, usado por Deus na sua palavra, na Bíblia, por várias vezes, indicando essa imagem da comunhão e da intimidade, está cada vez mais ficando vazia. Quer um exemplo? Dados recentes do IBGE falam para nós que 56% dos casais estarão divorciados antes mesmo de completarem 15 anos de casamento. Antes de fazer o seu 15º ano de casamento, mais da metade dos casais da nossa geração já estarão divorciados, segundo dados concretos. E sabe o que mais nos assusta? É que casais que têm menos de 4 anos de casados, nos últimos anos, a porcentagem de divórcio nessa faixa etária cresceu de 8,5% para 19%. Isso quer dizer que a cada 5 casamentos, um não chegará ao seu 4º aniversário. As nossas mesas estão ficando vazias. As nossas famílias estão sendo quebradas. Nós temos enfrentado tempo onde a cada dia que passa, os nossos relacionamentos são mais frágeis, superficiais e egoístas. Para pensar um pouquinho no seu dia a dia. Para pensar na sua realidade. Como você se relaciona com aquela pessoa que você vê todos os dias. O quanto você aprofunda nesse relacionamento, o quanto você sabe sobre aquela pessoa, o quanto você se doa em favor dela. Nós vivemos uma geração de relacionamentos frágeis, relacionamentos que se quebram e deixam de existir por motivos dos mais banais. Já viu aquela história de 2 irmãos numa mesma família que não se falam há anos? E quando você vai procurar saber o motivo daquilo, você descobre que o motivo é um motivo banal.
É um motivo que, se olhar para a fragilidade, para a simplicidade da nossa vida, não deveria estar separando dois irmãos. Já viu aquela história quando amigos de muitos anos, de repente, passam por uma situação desagradável que feriu o ego de um deles e, de repente, uma amizade de tanto tempo acaba? Nós estamos numa cultura que nos influencia a ter relacionamentos frágeis, superficiais. Não se envolva muito, não se dê muito, não entregue-se muito. Sabe por quê? Porque se você se envolver, se você se doar, se você se entregar, você pode se machucar. E nós ouvimos isso todos os dias. Mas nós voltamos para o nosso próprio umbigo e para a nossa própria realidade, num amor pós-moderno, que tem se transformado num amor restrito a sentimentos e não em atitudes, um amor à la Hollywood, utilitarista. Eu amo se você me servir para alguma coisa, eu amo se você me fazer feliz, eu amo se você tem algo para me oferecer. Caso contrário, deixa eu viver minha vida, deixa eu viver meu mundo, deixa eu continuar o meu caminho. Era exatamente esse contexto que Paulo escreve uma carta muito preciosa no Novo Testamento. Uma cidade chamada Éfeso. Era uma cidade extremamente importante da Ásia Menor. Ela era a terceira maior cidade do Império. E era lá que tinha as 7 maravilhas do mundo antigo. Inclusive, era nessa cidade que efervescia a cultura, que ensinava os povos como fazer, o que fazer e quando fazer, é que ficava o templo da deusa Diana. A deusa Diana e o seu templo, ela ficou conhecida como uma deusa severa. A história por trás dessa deusa dizia, a mitologia, que era uma deusa de amor egoísta, uma deusa que era egocêntrica, cruel e vingativa. E ela era capaz de fazer qualquer coisa sem piedade nenhuma para aqueles que a desobedeciam, para aqueles que não voltavam a sua atenção e a sua adoração para ela. Ela não hesitava em destruir colheitas, devastar rebanhos, semear epidemias ao redor e humilhar todos aqueles que não devotavam seu amor a ela. Ela queria para si um amor só para ela. Embora isso seja parte da mitologia, isso influenciava as pessoas daquela época. Éfeso cresceu num ambiente onde o amor de Diana se espalhou para aquela cidade. Todos olhavam para essa deusa como uma referência do que é amar. E agora eu amo pensando em mim. E eu amo naquilo que me faz bem, naquilo que me dá prazer. E eu sou vingativo, cruel e egocêntrico na minha forma de amar. Mulheres, maridos, pais, filhos, senhores, escravos, judeus, romanos, não importavam. A forma egoísta de amar, como Diana ensinava, varreu aquela sociedade e aquela cultura se viu imersa nesse amor que só pensa em si mesmo. Dentro daquela cidade existia uma igreja, a igreja dos Efésios. E é para esse povo que Paulo escreve uma das mais belas cartas do Novo Testamento. E na carta de Paulo aos Efésios, o amor bíblico é posicionado e é colocado como um padrão totalmente diferente do modelo da deusa Diana de Efésios. O padrão bíblico é um padrão diferente. E em Efésios capítulo 5, Paulo já nos convida para uma reflexão sobre esse amor. Ele diz isso naquela época para aquela igreja. Mas essa noite, meus queridos, eu queria convidar você a ouvir os ecos do que Paulo disse para a nossa geração. Ele fala o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Perceba, o amor de Diana falava: ame-se a si mesmo, valorize quem você é, cuide da sua vida, olhe para os outros e atraia a atenção dos outros para si mesmo, e se for preciso, seja cruel, seja forte, impetuoso em atrair para si o amor do próximo. Paulo entra naquela igreja com uma carta dizendo:
Sabe o que vocês precisam aprender, meus queridos? Vocês precisam aprender a amar como Cristo amou. E como Cristo amou? Ele se entregou por nós. Ele não pensou em si mesmo, mas ele se entrega em uma cruz. Ele morre em uma cruz, não por si mesmo, mas ele morre em uma cruz por todos aqueles na qual ele se colocou abaixo. Esse texto faz uma pergunta ao meu coração. Como nós lidamos com o nosso tipo de amor? Será que amamos como Diana, de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica, ou será que nós amamos como Jesus, entregando as nossas vidas em favor desse amor? Ele mesmo disse isso aos seus discípulos em João, quando ele disse: um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros como eu amei vocês. Um amor que não pensa em si, mas um amor que pensa no outro, um amor que coloca o outro acima de si. Esse é o amor que vocês precisam aprender, e um amor totalmente contracultural. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, numa sociedade frágil, superficial e egoísta, a própria família já é um conceito contracultural. Porque família quer dizer comunidade. Família quer dizer união entre si. Família quer dizer um grupo, uma comunidade vivendo juntos. Enquanto a cultura grita por aí, pelas ruas, dizendo: viva sozinho, valorize a si mesmo, proteja o seu coração dos outros, porque senão você vai se decepcionar e se frustrar. Então a pergunta que paira no nosso coração é essa: como viver essa dimensão de amor num contexto cultural de relações tão frágeis? Como eu posso pegar a minha casa, a minha família não tão moderna, e viver esse amor com tamanha profundidade, quebrando o paradigma de uma cultura da superficialidade? Como eu faço isso? A resposta a essa pergunta está no texto de Efésios capítulo 5. Nós vamos olhar para esse texto essa noite e refletir ali sobre dois valores importantíssimos para a nossa vida e que dão a resposta para essa pergunta. E o primeiro deles é que relacionamentos não tão modernos, eles são construídos com a ajuda de Deus. Pensa, a cultura diz: nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós nos envolvemos. Você é o único responsável de te fazer feliz. E olha só o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade que vocês têm, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Paulo está olhando para aquela igreja e mostrando para ela que a única forma dela conseguir viver um amor contracultural, não superficial, frágil e egoísta, ela aprendendo essa grande lição: nós precisamos de Deus nos nossos relacionamentos. Em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento de uma grande promessa. Jesus veio, morreu naquela cruz por cada um de nós, ele ressuscitou ao terceiro dia. Antes de subir aos céus, Jesus olha para os seus discípulos e diz para ele: agora vocês vão e vivam a vida do reino nas famílias de vocês, onde vocês estiverem, mas vocês não vão estar sozinhos. Eu enviarei sobre vocês o poder do Espírito Santo, capacitando a cada um de vocês a discernir o que a cultura vai trazer para a vida de vocês, e que é danoso, que é prejudicial, que é egoísta, que é superficial e que é frágil, e o que Deus tem para cada um de vocês. O Espírito Santo desce sobre a igreja em Atos capítulo 2, e a postura dos discípulos de Cristo que recebem esse poder do Espírito é mudada radicalmente.
Ao contrastar a sociedade da época com a sociedade dos discípulos de Jesus, nós vemos diferenças gritantes, a postura era muito diferente. E é por isso que Paulo, nessa carta, diz: cuidado, existem dois estilos de vida que você pode viver na sua jornada. O estilo de vida da tolice, que dá ouvidos para as teorias, pelas filosofias e para as coisas que falam: valorize o seu coração, o seu ego, você, o eu é mais importante que o outro. Ou existe o estilo da sabedoria de Deus. Então não seja insensato, seja sábio. Ele diz: existe dois caminhos, um caminho de trevas, mas um caminho de luz. Um caminho iluminado pelos princípios e valores do reino. Então não ande na escuridão, mas ande na luz do Evangelho, na luz do reino de Jesus. Um caminho baseado na desobediência, mas um caminho baseado na obediência daquilo que Jesus nos orienta. Um caminho totalmente imerso pela cultura, que grita para nós nas músicas, nas festas, nas séries de televisão: ame-se a si mesmo. Mas um caminho também baseado na ética de Jesus, que diz: ame como eu amei você. Os relacionamentos não tão modernos, eles se atentam a um princípio muito valioso. Como viver esse amor? Deixando-se encher pelo Espírito. Nós já recebemos esse Espírito Santo quando nós acreditamos, aceitamos, quando nós passamos a andar e caminhar com Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Mas existe uma frase muito forte nesse texto: vocês precisam todos os dias deixarem-se encher por esse Espírito. É algo contínuo, é algo que não para, é algo que nós devemos buscar dia após dia. Nós devemos almejar que sejamos plenos naquilo que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. É Ele que pode entrar nas nossas casas e não deixar as nossas mesas vazias, mas trazer de volta os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos cunhados e cunhadas, trazer de volta para essa mesa, para a comunhão do nosso coração, a nossa família. É Ele que nos habilita, nos capacita a viver esse amor abnegado. O verbo aqui é uma ordem. O verbo aqui está no plural, que quer dizer que isso não é somente privilégio de alguns, mas isso é para todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Mas o mais importante é que esse verbo está no presente contínuo, o que denota que essa ordem, ela é contínua na nossa vida todos os dias. Diante dessa realidade, talvez, assim como eu, durante essa semana, você deve estar se perguntando assim: ok, eu preciso me deixar encher pelo Espírito para poder viver essa esfera de amor mais intensa, profunda, mas como? Como eu faço isso? Se alguém fizesse essa pergunta para você, qual seria a sua resposta? Como você se deixa encher pelo Espírito Santo? E a resposta de Paulo, ela nos explica essa carta numa carta muito próxima a ela, que é a carta de Colossenses, que tem textos muito parecidos, alguns teólogos chamam de textos gêmeos. E em Colossenses capítulo 3, o mesmo texto usado em Paulo no capítulo 5 de Efésios, está relatado aqui em Colossenses com outras palavras. E olha o que Paulo fala para aquela outra igreja nesse texto: habite ricamente em vocês, o quê? A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Como eu posso me permitir ser cheio do Espírito e viver essa nova esfera do amor? Quando eu deixo que o meu coração seja repleto, tomado e cheio da palavra de Jesus. Quando eu dedico tempo para conhecer essa palavra, quando eu entendo que a prioridade da minha vida são os princípios e valores que Ele tem colocado para que eu viva nesse mundo, como eu vou me portar diante das situações difíceis do meu trabalho e os relacionamentos complicadíssimos que existem naquele escritório, quando eu souber quais são os princípios e valores do reino
que dizem para mim: amem, orem pelos seus inimigos, esteja junto com eles, se ofereça em favor deles. Não pense de você mais do que você precisa ou pode, mas pense no outro acima de você. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra e governado por ela. Ser cheio do Espírito é quando não apenas o Espírito reside em você, mas quando Deus preside você com a palavra dele. Além de habitar conosco, estar conosco todos os dias, essa palavra preside os nossos passos, as nossas ações, as nossas intenções e motivações do nosso coração. Isso é ser cheio do Espírito. A pergunta óbvia que ressalta a nossa mente é: quais são os movimentos que eu tenho feito para que essa palavra, a Bíblia, alimente e encha o meu coração todos os dias? E a partir de então, eu possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que eu viva nas mais diversas esferas da minha vida o amor conforme Deus quer que eu viva. Eu quero viver esse amor, mas eu não quero fazer nada para viver esse amor. Eu quero viver esse amor, mas não quero dar passo nenhum para ser cheio da palavra e do Espírito Santo. São duas coisas que não conseguem se casar. Quando nós entendemos esse conceito, nós entendemos que nós precisamos nos entregar numa busca constante do que Deus tem para a nossa vida e o que Ele quer falar ao nosso coração. E como consequência disso, o texto continua no versículo 19 ao 21, dizendo: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que quando nós somos cheios do Espírito e da palavra dele, uma coisa emana de dentro de nós, com naturalidade: gratidão. Nós paramos de reclamar dos nossos problemas, da situação da nossa vida. Nós paramos de olhar para nós mesmos e dizer: o meu problema é maior que o seu. O meu problema é infinitamente maior. O meu problema é impossível de ser resolvido. Quando nós estamos cheios dessa palavra e cheios do Espírito Santo, automaticamente o nosso coração se propõe à gratidão. Nós paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Deus. E isso esbarra nos relacionamentos à nossa volta, porque ali, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, sabe o que vai estar nos nossos lábios, nas nossas conversas de segunda a sábado? Olha o que Deus fez por mim. Olha como Deus tem sido gracioso com a minha família. Como eu sou grato por Jesus, o quanto Ele me protege, o quanto Ele me abençoa, como isso me preenche com paz, como isso me dá gás, me dá ânimo e força para prosseguir, mesmo diante dos maiores desafios da vida. Quando a gratidão entra no nosso coração, nós conseguimos olhar para o outro. Quando a gratidão entra no nosso coração, nós conseguimos olhar para Deus. Quando a gratidão enche o nosso coração, nós vivemos uma outra esfera do amor. Mas a gratidão só entra no nosso coração se nós formos cheios do Espírito. E existe uma última consequência nesse texto que me chama muita atenção. E aqui vai o outro princípio importantíssimo para respondermos a essa cultura da mesa vazia. Você quer aprender a viver um amor de verdade, e um amor que vai mudar a realidade da sua família e de todos aqueles que convivem com você? Quando você entender que você precisa se encher, se deixar ser cheio do Espírito Santo, naturalmente você vai começar a entender esse princípio, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. E nós começamos a entender que relacionamentos não tão modernos são construídos com submissão. Que loucura! Pensa que loucura é você chegar no seu escritório amanhã, segunda-feira, e dizer que relacionamento que é relacionamento de verdade é um relacionamento de submissão.
Eu fico imaginando a cara das pessoas rindo de você e dizendo, peraí, nós estamos numa cultura onde você se submeter a alguém é sinal de fracasso. Os millennials estão surgindo aí como uma geração de jovens que não querem estar mais em empresa. Sabe por quê? Porque não querem ter patrão. É muito mais fácil eu ter minha startup e eu ser independente. Eu sou dono do meu negócio, dono da minha vida, dono das minhas regras. Eu não quero ter ninguém acima de mim, porque submissão é sinal de fracasso na nossa geração. A geração onde todos são heróis, todos têm que brilhar. Você precisa crescer. Você precisa ser maior. Como você pode admitir que ela falou desse jeito com você? Como você absorve isso e não responde para ela sobre esse absurdo que ela disse com você? Numa geração onde todos querem o primeiro lugar, dizer submeta-se, sujeite-se, é algo totalmente contracultural. A palavra desse versículo é muito forte. No grego, é um grande conceito, hipotássio, quer dizer colocar-se abaixo de alguém. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos naquela igreja, ele está dizendo, vocês precisam aprender um princípio, que quando vocês forem cheios do Espírito Santo e cheios da palavra dele, automaticamente vocês aprendem a viver um amor se colocando abaixo, se colocando sob. É a força que te move a não pensar em você mesmo, é a força que te move a fazer como Cristo fez. Sujeitar-se à prontidão para renunciar à sua própria vontade em favor dos outros. É dar a preferência às pessoas em primeiro lugar. Submissão mútua significa colocar os interesses de alguém antes dos seus. É a vontade de desistir do nosso próprio direito em favor do direito do outro. E você deve estar aí se perguntando, nossa, que absurdo! Como eu posso ser tão altruísta? Como eu posso ser tão abnegado desse jeito? Paulo disse isso para uma outra igreja, em Filipos, falando assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vocês querem viver uma outra esfera do amor? Nós precisamos aprender que para isso acontecer nas nossas vidas, nós devemos nos entregar. É natural, nós queremos cuidar dos nossos próprios interesses, mas é sobrenatural, é habilitado pelo poder do Espírito Santo cuidarmos dos interesses do outro. É natural pensar em mim em primeiro lugar, mas é sobrenatural pensar no outro antes de mim. Pense, quantas mesas seriam mais pacíficas se esses princípios fossem aplicados dentro das nossas próprias casas? De repente o casal entra num conflito gigante em seu casamento. E sabe o que acontece na maioria das vezes? É uma guerra infindável de quem grita mais alto no seu argumento. Todos os lados estão certos naquela situação. Eu estou certo por causa disso, eu tenho justificativa pelo que eu fiz. Ah, mas eu estou certo de te exigir isso, e uma briga que não acaba nunca. Se nós aprendêssemos a olhar para o outro em primeiro lugar e colocar o outro, o interesse do outro acima do nosso, esses grandes conflitos dos nossos casamentos iriam diminuir ou cessar. Porque ao invés de olhar para a tua razão e para o quanto você está certo, você agora passa a olhar para o quanto a sua esposa pode estar sofrendo pelo que você fez. Você passa a olhar para o quanto o seu filho está sofrendo pelo que você não fez. Ao invés de gritar, eu tenho razão dentro da sua casa e bater na mesa da sua sala de jantar, você agora olha para o olho do outro, sem celular na mão, e diz para ele, como você está? Não gritando, eu me sinto assim, eu me sinto assado, mas agora a pergunta é como você está. Percebe? Como muda a perspectiva de amar.
Eu não sei se vocês conhecem, ou se vocês já ouviram falar de Richard Xavier Francis Manning. Mas a história desse homem impactou muito a minha vida essa semana. Richard tinha um grande amigo chamado Ray Brennan. Ele e o Ray fizeram tudo juntos desde pequeno. Richard e o Ray iam para a escola, viveram o ensino médio juntos, e quando chegou a idade de se alistarem no exército, eles se alistam no exército juntos, e de repente estoura uma guerra na Coreia. Richard e Ray vão lutar junto, lado a lado, nessa guerra da Coreia. Numa noite gelada, no janeiro de 1952, enquanto os dois estavam sentados nas trincheiras, ali naquele buraco, naquele lugar inóspito, o medo, o terror, o pânico, o temor estava no coração deles. Mas de repente eles quebram isso, esse silêncio, relembrando os velhos tempos de Brooklyn, enquanto Ray, seu amigo, ouvia e comia uma barra de chocolate. Mas naquele momento, de repente, uma granada cai na frente dos dois, dentro da trincheira. Aqueles segundos de pavor fazem os dois amigos se entreolharem. Naquela situação, o que nós fazemos agora? Correr, nós dois morremos. Ray olha para Richard, dá um sorriso, com muita paz no coração, e se joga em cima da granada. A granada explode e mata o seu grande amigo. Richard saiu ileso desse episódio. 8 anos depois, ele se tornou um sacerdote católico da ordem dos franciscanos. E um dos requerimentos dessa ordem é que ele adotasse o nome de um santo, que seria isso um símbolo da sua nova identidade. Richard, ele adota o nome do seu amigo. E foi assim que Richard Xavier Francis Manning ficou conhecido como Brennan Manning. Escritor de muitos livros que tem impactado de forma profunda o coração de discípulos de Jesus até hoje. Como o Evangelho Maltrapilho, como o Impostor que Vive em Mim. Eu só sei que aquele episódio onde o Richard viu o seu amigo Ray se colocar a sua vida à disposição da vida dele, mexeu tanto com a sua vida, mudou o seu curso de vida, que ele dedicou os seus anos com os maiores esforços possíveis para colocar o interesse do outro acima dos seus próprios interesses. Nós precisamos aprender com essas histórias. Nós precisamos romper com esse amor egoísta, superficial e frágil e começar a viver o amor como Cristo fez. Cristo não pensou nele. Cristo se entregou naquela cruz. Nós precisamos aprender a ser o terceiro. Deus em primeiro lugar, o outro em segundo e nós em terceiro. A sociedade diz, seja o primeiro. A Bíblia diz para nós, ame a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a você mesmo. Você está em terceiro lugar. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que todas as vezes que nós entregamos ao outro, nós mesmos somos abençoados. Certa feita, Jesus, com seus discípulos, estava diante de uma multidão de mais de 5.000 homens. Estima-se que 7 a 8 mil pessoas estavam reunidas ali. E de repente eles estavam com fome numa região que ficava longe de eles arrumarem mantimentos. E Jesus e os seus discípulos recebem 2 peixes e 5 pães. Com aqueles peixes e pães, Jesus multiplica aquele alimento, entrega para os seus discípulos e diz para ele, vá, distribua para esse povo que está faminto e precisa disso. Os discípulos saem e começam a distribuir aqueles alimentos para o povo. O povo se farta, come, eles ficam satisfeitos, diz os evangelhos. E quando todo mundo estava plenamente alimentado, os discípulos começam a recolher as sobras daquela multidão. E eles carregavam consigo uma espécie de bolsa de viagem que as nossas traduções traduzem como cestos. Mas eram bolsas de viagem. Quando eles começaram a recolher as sobras, as bolsas deles foram se enchendo. E a grande lição dessa história
é que quando eu deixo de olhar para mim mesmo e paro a minha vida para servir o outro, é o meu cesto que fica cheio. Sou eu que sou abençoado. Sou eu que recebo de Deus a graça, o amor, assim como esse homem o fez na sua história. Nicholas Winton. Nicholas Winton, ele veio de uma família judia, nasceu em 1909 na Inglaterra. Aos 29 anos de idade, ele foi responsável por desenvolver um sistema para resgatar as crianças judias que foram separadas das suas famílias pelos nazistas. Winton ajudou cerca de 669 crianças que moravam na República Tcheca a fugirem do país para a Inglaterra. Já em solo britânico, a mãe de Winton, Bárbara, recebe essas crianças, 669 crianças. E elas encontram um novo lar para elas. A sua história, e é o que mais nos assusta, permaneceu desconhecida por décadas. Até que em 1988, a sua esposa encontrou nas coisas dele, guardada no porão, um álbum e uma lista de nomes de todas as crianças que o Winton ajudou a resgatar. Naquele mesmo ano, 1988, o britânico foi convidado a participar de um programa da BBC chamado That's Life, na qual, para sua surpresa, sem ele saber, ele tem um choque ao ver quem estava lá com ele. E eu queria que você acompanhasse o que aconteceu. List of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Por causa de um homem, de uma coragem, de uma atitude, de alguém que decide parar de olhar para si mesmo e dedicar aos 29 anos de idade a sua vida para resgatar crianças na guerra, muitas daquelas pessoas estavam vivas naquele auditório. A grande pergunta que emerge na minha mente diante de tudo isso, e eu queria que você levasse essa pergunta para a tua casa: quantas pessoas se levantariam ao redor de mim para me dizer muito obrigado por tudo que você fez por mim? Quem seriam as pessoas que se colocariam de pé? Quem seriam as pessoas que teriam motivos para te abraçar essa noite e dizer para você, olhando nos seus olhos, não no seu WhatsApp, mas dizer para você, olhando para você, muito obrigado. Eu só estou aqui porque você me ajudou. Você só vai ter isso o dia que você parar de olhar para você mesmo, parar de olhar para os seus próprios problemas e decidir ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da sua palavra, ser cheio das promessas que Ele nos deu e viver esse amor abnegado. Esse amor que não pensa em si mesmo, mas esse amor que pensa no próximo, no outro, que coloca o interesse do outro acima do seu próprio interesse. E isso pode se dar nas mais variadas esferas da sua vida. Olha o que Paulo fala no decorrer desse texto. Ele diz assim: mulheres, sujeitem-se então aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Senhores, vocês precisam tratar os seus servos, os seus escravos da mesma forma. O que Paulo está nos ensinando?
Nós precisamos viver um amor contracultural, um amor bíblico, um novo amor, um novo padrão de sujeição, de submissão. É parar de olhar para mim e poder encher essa mesa de novo com as pessoas que eu amo e que me amam. Se nós conseguimos viver isso nas nossas casas e nas nossas famílias, nós conseguiremos viver isso nos nossos trabalhos, nós conseguiremos viver isso nos nossos estudos, nós conseguiremos viver isso nos nossos condomínios, no nosso bairro, nós conseguiremos viver isso na cidade de Campinas, e Campinas sentirá na pele o que é um povo determinado a amar, não importa as consequências, um povo que se entrega por esse amor. E qual é o motivo disso tudo? Nós não fazemos isso. Eu não posso fazer isso porque eu tenho medo da minha esposa, então eu me sujeito a ela. Eu não posso fazer isso porque eu tenho medo do meu pai, então eu me sujeito a ele. Eu não posso fazer isso porque as consequências ruins virão sobre a minha vida, então eu me sujeito por obediência porque eu não quero colher nada de ruim. Você está sendo tão egoísta quanto. Porque o nosso objetivo não é nós. Não somos nós. O nosso objetivo... Você pode ler aquela frase dentro daquele quadrado vermelho? O que está escrito ali? Nós amamos porque nós reconhecemos quem Ele é na nossa história. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele se entregou naquela cruz. Nós amamos porque Ele não nos deixou sozinhos. Ele ressuscitou. Ele fez a promessa e se cumpriu de que todos os dias da nossa vida Ele estaria conosco. Nós amamos porque um dia nós dizemos para Ele: o Senhor vai dirigir os meus passos a partir de agora. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Meu querido, se você quer dizer muito obrigado a Jesus pelo que Ele fez por você naquela cruz, então ame. Ame a sua família. Se entregue por ela. Ame as pessoas que convivem com você. Se entregue por elas. Ame, independentemente se elas merecem ou não. Porque nós não merecíamos o amor de Jesus e Ele se entregou por nós. Ame, independentemente se aquelas pessoas vão te trazer benefícios ou não. Porque Jesus nos ensinou a se entregar por elas. Eu queria terminar essa reflexão fazendo 3 perguntas para você. A primeira delas é perguntar para que nós possamos levar isso para as nossas casas. É como está a nossa mesa? Olha para dentro da tua casa. Como você tem vivido esses dias? Como se encontram as suas refeições? A sua mesa está vazia? Por que as suas mesas estão vazias? Qual é o nível de profundidade dos relacionamentos dentro da sua casa? O que você tem feito para mudar essa realidade? Será que você tem priorizado almoçar todo dia com seu esposo ou com a sua esposa? Será que você tem priorizado sentar-se à mesa com seus filhos para conversar? Será que você tem dito e ensinado para ele: desliga esse celular, porque agora nós vamos sentar para comer e conversar em família? Quantas vezes você para de trabalhar e tira um tempo para olhar nos olhos daqueles que amam você, para dizer: como vocês estão? Quais são os seus desafios? Como eu posso ajudar você a passar por tudo isso? Meu querido, a sua mesa está vazia? O que você tem feito para que ela volte a ser cheia? Uma segunda pergunta é do que você está cheio? Do que você tem se enchido dia após dia? Porque se você quer viver esse tipo de amor, você precisa começar a se encher daquilo que Deus tem para você. Eu gosto muito de um versículo que fala que a boca fala o que está cheio o coração.
E esse versículo nos fala, ele diz que as nossas palavras denunciam aquilo que o nosso coração está cheio. Como são as suas conversas? Do que você tem se enchido? Às vezes nós dedicamos muito mais tempo para ver televisão ou ficar no celular do que para se alimentar da palavra da verdade de Jesus, que pode transformar o nosso coração e fazer toda a diferença na nossa vida e na forma como nós amamos. E por fim, eu queria lançar um desafio para você essa semana. Como você pode ser o terceiro ainda essa semana? Será que você consegue pensar em uma pessoa que talvez você faz muito tempo que não liga para ela? Talvez faz tempo que você não tira um buraquinho na tua agenda para sentar com ela numa padaria e falar, vamos conversar um pouquinho, eu queria saber como está a tua vida. Não é por interesse meu, não é para me beneficiar, não. Eu quero saber como você está. Se você fosse eleger uma pessoa para fazer isso essa semana, quem essa pessoa seria? Quem seriam as pessoas que abraçariam você para dizer para você, muito obrigado por tudo que você fez na minha jornada? Se você quer construir um relacionamento saudável, profundo, estável, duradouro, você precisa começar agora, pelo teu coração, a se encher por aquilo que Deus tem para você e amar como Jesus amou. Feche seus olhos. E enquanto essa canção tão linda vai ser tocada, eu quero convidar você a colocar a tua vida, o teu coração, a tua história diante do Senhor. Coloque essa pessoa que você pensou também diante dele e peça para ele te ajudar nessa semana a viver algo em que você seja o terceiro e não mais o primeiro. Esteja em oração durante essa canção.